Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Bruno, diácono de Deus, irmãos de comunidade Canção Nova aqui no Santuário, Pai das Misericórdias, e também os demais irmãos que aqui estão, nos acompanham em casa. Como tem uma oração que a gente faz ali antes da missa que diz que os nossos pensamentos estejam voltados para vós, nosso pensamento também esteja voltado agora para a Palavra de Deus, para escutar, nossos pensamentos estejam voltados à Tua Palavra. Nós ouvimos na primeira leitura, estamos escutando essa semana, São Tiago, que na sua linguagem muito direta, sem meias palavras, nos chama a atenção a algo a que sempre precisamos nos converter, ou pelo menos ser vigilantes, que é não agirmos com discriminação e com acepção de pessoas. Ele dá esse exemplo de alguém que chega na assembleia e se essa pessoa é distinta por causa de suas vestes, a gente dá uma maior atenção, e ao menos favorecido a gente deixa de lado. Claro que isso não é só uma questão de uma acolhida na igreja, mas uma postura que nós podemos ter na nossa vida que não condiz com o Evangelho, que não condiz com a misericórdia de Deus para conosco. Graças a Deus, vou dizer assim, graças a Deus, Deus não faz assim com a gente. Imagina se Deus só fosse tratar assim os perfeitinhos. E desculpa dizer assim, né, perfeitinhos, porque às vezes a gente pode tomar como pejorativo uma pessoa que busca santidade. Não é isso que eu quero dizer, mas se Deus só tratasse os santos, e não tratasse bem os santos, e não tratasse com misericórdia aqueles que em potencial podem ser santos, que somos todos nós. Então, guardemos no coração e tentemos colocar em prática o que São Paulo nos diz, o que São Tiago nos diz. E ele ainda diz uma outra coisa, diz assim que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. E quando olhamos nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que foi isso que Ele fez, a começar, claro, da Virgem Santíssima, São José, Zacarias, Isabel, aqueles primeiros, mas do seu ministério público, a começar dos seus discípulos, seus apóstolos.
escolheu aqueles homens que, se não fosse Jesus, nunca a gente saberia da existência, homens muito simples, e que o Senhor chamou para serem ricos na fé. E hoje vemos aqui o testemunho de fé de São Pedro, dizendo: Tu és o Messias, Tu és o Messias. Mas claro, não é porque somos pobres e o Senhor nos escolheu que tudo já se torna claro ou evidente de uma vez só. E se olharmos, estamos aqui no meio do Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, tem 16 capítulos. E agora, para trás, o Senhor vinha realmente se mostrando, fazendo milagres, isso e aquilo. E agora, desse capítulo 8 para frente, vem a parte agora, o outro lado do Messias, que até então os discípulos não conheciam. Jesus começa a dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Por isso que ele está repreendendo São Pedro, uma vez que São Pedro quis repreender Jesus, porque até então, Senhor, sucesso, maravilha, e está tudo indo bem, mas agora esse negócio aqui de sofrimento não dá certo não. E Jesus diz, de fato, não é este o pensamento de Deus. Porque Jesus, na verdade, ele puxa São Pedro, os discípulos, e a cada um de nós, que também somos esses que, se cremos no Senhor, os pobres, para se tornarmos ricos na fé, o Senhor puxa o nosso pensamento, a nossa fé, para a realidade, para pôr os pés no chão, que não existe nenhuma vida, especialmente se for uma vida sincera com Deus, que não encare em algum momento da vida um grande sofrimento. Eu lembro aqui do cardeal, do bispo, grande bispo Fulton Sheen, foi um homem famosíssimo, depois se quiser pesquisar, com grande talento, um homem assim que todos queriam escutar, converteu muitas pessoas, até, vamos dizer assim, pescou peixes grandes, mas que no fim da vida viveu uma grande perseguição de alguém que tinha até ajudado na sua vocação, de um outro bispo, e que terminou a sua vida no silêncio. Fulton Sheen pregou multidões, os Estados Unidos, grande parte parava para escutá-lo, seus sermões. E no fim da vida, perseguido, posto de lado, terminou sua vida no silêncio. É interessante a forma como ele morre, porque ele é um grande, pregava muito sobre a hora santa, passar 1 hora diante do Santíssimo Sacramento. Então ele fez, na sua ordenação, ele fez esse compromisso com Deus, todos os dias 1 hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento. Às vezes, inclusive, aqui não falo para a gente se desesperar e fazer das tripas coração, mas ele, às vezes, era uma prática dele, às vezes chegava num lugar, a igreja estava fechada, ele parava lá no estacionamento, no carro, ficava lá rezando. Sabia que era o seu alimento. E esse bispo morre depois, é encontrado morto, onde? Na capela diante do Santíssimo. Mas veja, mesmo ele, que trouxe muitas pessoas para Deus, viveu um momento de sofrimento. Até recordo uma outra frase aqui, do São José Maria Escrivá, que diz: nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. E nosso Senhor Jesus Cristo veio com esse grande ideal, salvar o mundo, salvar aqueles que no mundo creem no seu nome. Só que é importante aqui pararmos num detalhe, que não é detalhe, mas que nessa hora que a gente medita esse evangelho, que Jesus fala da cruz, que fala afasta-te Satanás, que às vezes pode passar desapercebido, que Jesus diz o seguinte,
que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto, só que não para aqui, e ressuscitar depois de 3 dias. O anúncio que Jesus faz é esperançoso. O anúncio que o Senhor faz é de vitória. É claro que quando falou isso aos discípulos, ele não sabia direito o que era ali a ressurreição, mas nós sabemos agora, e eles também ficaram sabendo depois, né? Então, no fundo, o Senhor está trazendo também nosso pensamento e a nossa fé para acreditar neste objeto de nossa esperança que Ele apresenta, o mistério pascal, que termina com a vitória de Deus. Então Ele não nos puxa para a realidade como se a vida toda fosse só sofrimento, mas Ele nos puxa para a realidade de que, no fim das contas, é Deus quem vence. A gente, antes de dar início à Santa Missa, escutamos o sino bater. E o sino bate, a gente já fica de prontidão, fica de pé, porque nos recorda que vai começar a Santa Missa, a Sagrada, a Santa Missa. E a gente recorda que escuta o sino, é o Santíssimo Sacramento, é algo de Deus. Quando nós escutamos o Evangelho, quando nós escutamos Jesus Cristo, quando vemos nosso Senhor Jesus Cristo, devíamos também levantar, bater no peito e dizer: é o vitorioso. Na minha vida Ele é vitorioso. Eu posso estar, comendo pão, como a gente diz, o diabo amassou, mas sabermos, nós somos de Cristo. Posso estar passando uma dificuldade tremenda, não estou vendo a luz no fim do túnel, mas saber, nosso Senhor Jesus Cristo é vitorioso, Ele venceu e eu sou dele, eu pertenço a Ele. E mesmo que eu, às vezes, dê uma titubeada como São Pedro, Ele me ama, Ele é meu amigo, Ele me quer, Ele me corrige, Ele me orienta, Ele me chama para si. Então aqui a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. Então nada de viver uma fé para baixo, nada de ficar não presto, ou não tem jeito, a minha vida não vai para frente, eu tento. É processual a nossa vida, mas confiemos que Ele está conosco. Pode ser que a gente esteja no capítulo 8º da nossa vida, no meio. Até então parecia que estava assim, agora está sendo de outro lado, mas não tem problema. Aquele que ressuscitou está conosco, é a nossa vida, é a nossa esperança. Então, nós não viemos à igreja, nós não vamos à igreja atrás, como alguns acham, de um Deus morto, mas que vive eternamente e também nos convida a já hoje vivermos de pé, ressuscitados. Ele é a nossa esperança viva, Ele é para nós o vitorioso, o Cordeiro que venceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.